Como conseguir uma vaga de emprego na Alemanha? Essa é uma dúvida que muita gente tem, principalmente após a nova lei para visto de trabalho que ampliou as possibilidades de vinda para a Alemanha. Nesse vídeo nós vamos falar dos documentos necessários, como conseguir esses documentos, como é o processo de busca de emprego, onde procurar, como são as entrevistas. Hello people! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos e daqui 10 dias eu completo 5 anos morando na Alemanha. Já deixa aquela curtida porque o vídeo de hoje vai ser impactante. No vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo para conseguir uma vaga de trabalho na Alemanha. Sem muita enrolação, bora pro conteúdo. O primeiro passo. Para você trabalhar na Alemanha com visto, você precisa de ter uma formação. Você pode ter um curso universitário, um curso técnico, feito um tecnólogo. O importante é ter uma formação. A partir disso, então, é verificar se a sua formação, se a sua qualificação, o seu estudo, a sua profissão, ela é validada aqui na Alemanha. Se você pode exercer essa profissão aqui na Alemanha com o certificado de estudo que você tem. E como fazer isso especificamente? Você vai digitar no Google Anerkennung Deutschland e vai clicar nesse site aqui. Geralmente é o primeiro que aparece, mas vou deixar o print do site aqui na tela para vocês. Ó, é esse aqui o site. Entrando nesse site, você vai clicar em Fachkräfte e vai aparecer isso daqui, ó, essa página. Você pode clicar tanto em escolher as profissões de A a Z ou digitar na barra de pesquisa. Eu tô dando aqui o exemplo, de uma profissão que foi um exemplo que eu dei, inclusive, lá no TikTok, que foi uma pergunta do TikTok. E como eu já tenho os prints aqui, eu vou explicar por aqui mesmo. Você vai digitar o nome da profissão. A profissão aqui que eu tô pesquisando é analista de sistema, desenvolvimento de sistema. Eu digitei aqui, não apareceu profissão nenhuma. Então, em vez de colocar analista e sistema, eu tirei a parte do analista e deixei só desenvolvimento de sistema. Em alemão, no caso, eu escrevi em alemão, mas você pode fazer em inglês. Tem como mudar a barrinha de pesquisa por inglês e aí vai aparecer tudo em inglês. E apareceu técnico de informática, que seria o famoso TI. Aí você clica nessa profissão e vai aparecer ali toda a descrição da profissão, as áreas de trabalho, onde você pode trabalhar com essa formação, tendo essa profissão, e você vai colocar em prosseguir. E vai aparecer algumas perguntas. A primeira que aparece já aqui é se você vem da União Europeia ou dos estados aqui relacionados à União Europeia. Você vai colocar que não porque você é brasileiro. Aparecem mais 3 perguntas. Nessa primeira parte, pergunta se você, de novo, vem da União Europeia, que na verdade você já tinha respondido que não. Se você vem da Austrália, Israel, Japão, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Coreia ou Reino Unido. Não, você é brasileiro. Você já mora na Alemanha e você vai responder se sim ou se não. Você pode morar como pode não morar, não tem problema nenhum aqui colocar que não mora na Alemanha ou que mora na Alemanha. Assim que você coloca para prosseguir, o site vai te falar se a sua profissão é regulamentada ou não regulamentada, que é basicamente te informar se você precisa fazer uma validação de diploma ou se você não precisa. No caso dessa profissão aqui, tá falando que precisa fazer validação de diploma para poder trabalhar na Alemanha. Aparece mais algumas informações, você vai seguindo até conseguir prosseguir. Na hora de prosseguir, vai aparecer mais 3 perguntas. Dessa vez, as 3 perguntas é relacionado sobre o seu estudo. A primeira pergunta, aonde você aprendeu essa profissão? No exterior? Aí você vai falar que sim, no exterior. Se foi em um instituto de educação superior ou em uma universidade. Você vai responder aqui de acordo com a sua formação. Você completou com sucesso o seu degree? Você vai colocar que sim. Mesmo que você não tenha terminado, você vai pôr que sim, que você terminou, que é pra você saber os pré-requisitos que precisa. Aí pergunta se você já recebeu o certificado da sua profissão. Você vai colocar que sim também. Mesmo que você ainda não tenha o certificado de conclusão de curso, você vai colocar que já recebeu, que é exatamente para você saber o que de fato precisa, porque sem o certificado você não pode dar início no processo de validação de diploma. Então, por isso, você coloca que já recebeu, que é pra você saber tudo que você vai precisar. E vai colocar em Next, Aí, de acordo com o que você responder lá, de acordo com a verdade, da sua formação, você vai responder lá as perguntas e vai aparecer aqui se você é eligible, se você pode fazer a validação de diploma ou se você não pode. No caso aqui dessa pessoa que eu tomei como exemplo dessa situação, ela pode fazer a validação de diploma com o certificado que ela tem. Aí é só ela colocar em Next para ver o próximo. Aonde você gostaria de morar na Alemanha?
você coloca lá a cidade. Eu coloquei aqui como cidade Munique. Aí aqui pergunta se você precisa de aconselhamento. Você escolhe se quer ou se não quer e vai pro next. Aí aparece mais aqui informações sobre a profissão específica. No caso em Munique, para TI, a profissão é não regulamentada, mas mesmo assim é necessário fazer o processo de validação de diploma, porque em outras regiões essa profissão é regulamentada. Então isso também depende aí de acordo da sua região, tá bom? Então, é interessante você seguir exatamente o que vai estar escrito aqui nesse site, porque esse site é oficial do governo, tem todas as informações oficiais e necessárias que você precisa para poder seguir em frente. Você continua seguindo e aí vai aparecer aqui os locais onde você encontra mais informações. Então, é só literalmente ir seguindo. E pronto, fim. Aí você já sabe se a sua profissão é regulamentada, não regulamentada, se precisa de fazer validação de diploma, se não precisa, se precisar, com quem eu vou entrar em contato para saber mais informações, para me aconselhar. E tudo que você for entrar em contato com esses órgãos vai ser gratuito, porque eles não cobram, porque são órgãos subsidiados pelo governo, porque o governo precisa de mão de obra qualificada. Então, por exemplo, existem duas ONGs que eu sei que trabalham com isso. Uma é a ProRecognition e a outra é a IQ Netzwerk. A ProRecognition, eu nunca tive experiência com ela especificamente, mas eu sei que eles fazem um trabalho bem interessante na questão de validação de diploma. A IQ Netzwerk também. Só que uma coisa da IQ Netzwerk, que eu não sei se a ProRecognition também faz, mas a IQ Netzwerk, se você tá aqui na Alemanha legalmente, com visto, sem ser turismo, tá? Tipo, com visto, permissão de residência, tudo bonitinho, você pode ir até eles e eles fazem todo o seu processo, eles pagam o seu processo de validação de diploma, eles pagam a documentação, né, a tradução juramentada, o processo mesmo de validar o diploma ou de fazer um certificado da ZAB, enfim, qualquer coisa ali que tiver que ser feita para você conseguir uma vaga de trabalho, eles pagam. A questão é que fazendo com eles pode demorar muito mais tempo do que você fazer sozinho, tá? Né? O seu processo, porque eles demoram um tempo aí de aprovação da verba e tudo mais, e depois que tem a aprovação da verba, aí tem mais um tempo de processamento para você de fato receber o dinheiro. Então tudo isso vai demorar, mas se você tiver suas próprias condições e quiser fazer o processo mais rápido, faça. Se você não tem condições, tá aqui legalmente, você pode ir atrás disso e eles vão fazer pra você. Só saiba que isso vai demorar mais tempo do que se você fosse fazer sozinho. E já tem um vídeo aqui no meu canal também explicando sobre o processo de validação de diploma, né? Quem precisa fazer e quem não precisa. Então tem lá uma aplicação melhor, mais específica para isso. Então eu não vou me aprofundar muito nessa questão de quem precisa ou quem não precisa. Eu só quis trazer aqui o site, como ele funciona, porque eu acho que das outras vezes, em outros vídeos eu não mostrei exatamente como esse site funciona. Então agora a gente pode prosseguir para o segundo passo para conseguir uma vaga de emprego aqui na Alemanha, que é fazer o seu currículo. E também não tem muito segredo para você fazer o seu currículo. Em alemão se chama Lebenslauf. É só você jogar no Google Lebenslauf que vai aparecer um monte de modelo. Você pega o modelo que te agrada mais e vai lá preenchendo. Sim, preenche em alemão. Ah, mas eu não sei alemão direito. Usa o Google Tradutor, usa as ferramentas que você tem. Ou se você tem condições financeiras, paga para alguém fazer o currículo para você em alemão, tudo bonitinho, tá? Eu faço esse trabalho de fazer o currículo em alemão. Então, já fazendo meu jabazinho aí, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Eu sempre deixo o e-mail para contato aqui na descrição dos vídeos. Agora, já tenho o currículo pronto? Posso aplicar para vaga de trabalho? Ainda não. Tem mais passos antes de você, de fato, estar apto a aplicar para uma vaga de trabalho. O passo número 3 é algo extremamente importante e fundamental na questão, né, de montar os seus documentos para aplicar para uma vaga de trabalho, que é a carta motivação. E para você conseguir, né, uma vaga de trabalho, você precisa escrever uma boa carta de motivação, porque a importância dela é fundamental, ela é gigantesca. Realmente a carta de motivação, ela tem o mesmo peso de infinitas etapas que tem no Brasil. Por exemplo, no Brasil você tem a etapa 1, que é a primeira pré-seleção ali, aí tem a etapa 2, aí tem a etapa 3, etapa 4, até você de fato chegar às vias, né, da entrevista, de receber contrato, etc. A carta de motivação faz
todo esse trabalho, entendeu? E é por isso que é tão importante. E é por isso também que na Alemanha não existem infinitas etapas, porque a carta de motivação substitui tudo isso. Então, sim, a carta de motivação é extremamente importante e você precisa dar muita atenção para ela. E escrever uma carta personalizada para cada vaga de trabalho que você aplica. Então, tem aqui o meu rascunhozinho de como escrever uma boa carta de motivação. No primeiro bloco, você vai colocar a apresentação de você, afinal de contas, quem é você? Diga seu nome, idade, onde estudou, como que foi sua trajetória, talvez até chegar na Alemanha, ou por que você decidiu ir para a Alemanha. Talvez seja aí um ponto interessante de você adicionar, mas nada de escrever um textão gigantesco nessa parte não, tá? É uma apresentação bem objetiva e rápida até. Não é uma biografia aqui não, tá bom? E eu posso afirmar que a maioria das pessoas, a maioria dos meus alunos ou mentorandos que eu já tive, não escrevem de primeira vez uma boa carta motivação. Principalmente esse bloco aqui, na verdade todos os blocos, mas esse bloco também o pessoal tem muita dificuldade de ser objetivo. Sempre coloca informação a mais e deixa de colocar informações importantes. Então é um treino, vai treinando. Escreve uma vez, reescreve de novo, pede pra alguém ler, aí reescreve de novo, pede pra alguém ler. Se você tiver dinheiro pra investir, invista em uma mentoria aí para te ajudar na montagem, né, do seu beverbo, da sua carta de motivação, do seu Lebenslauf e tudo mais. Feito o primeiro bloco, a gente segue pro bloco 2. Esse bloco aqui eu diria que é o mais importante de todos. Nesse bloco aqui você vai contar as suas experiências profissionais, acadêmicas e extracurriculares. As experiências acadêmicas e extracurriculares, ela tem uma importância significativa se você estiver aplicando para o seu primeiro emprego, né? Se for o seu primeiro emprego da vida, você só vai ter experiências acadêmicas e extracurriculares, de estágios e essas coisas. Então, esse tipo de experiência que você vai explorar aqui nessa carta motivação. Se você já tem experiência de trabalho, você vai explorar a sua experiência de trabalho. E presta atenção, aqui a estratégia não é citar tudo que você fez. Por exemplo, fiz estágio na empresa X por tanto tempo de meses, anos, etc. Fiz também outro estágio na empresa Y, tive uma experiência interessante, não sei o quê. Não é pra citar o que você fez. Você vai escolher uma ou duas experiências, ou 3 no máximo. Se você tiver muita experiência, você pode escolher 3 experiências para desenvolver. Porque assim, o resumo do que você fez já se tem aonde? No currículo. Lá no currículo tem o resumo de todas as experiências que você já fez. Aqui é para você trabalhar experiências relevantes que tem a ver com o cargo que você tá aplicando agora, pra vaga que você tá aplicando agora, entendeu? Então, pra trabalhar essa experiência, você vai falar coisas como a sua rotina de atividades, você vai citar uma situação desafiadora que você passou nessa experiência que você teve, como você solucionou essa situação desafiadora, como foi pra você essa situação desafiadora. Você vai descrever também qualidades que você tem. Se você se acha uma pessoa muito organizada, você vai descrever como que é a sua organização no trabalho, nessa experiência que você teve especificamente. E através da sua discursão, você vai mostrar qualidades que são boas para ter um trabalhador, entendeu? Qualidades, inclusive, de personalidade, porque nem todo mundo tem uma personalidade adequada para o mercado de trabalho. Então, se você consegue demonstrar essas qualidades, você já sai na frente de quem não conseguiu demonstrá-las. Porque assim, a qualificação técnica, todo mundo que for aplicar para essa vaga tem, porque é obrigatório ter a qualificação técnica para aquela vaga qualificada, entendeu? Então, ter a qualificação técnica não é um diferencial. O diferencial é exatamente como você desenvolve as suas atividades no trabalho. E quanto melhor você conseguir transparecer isso para a sua carta de motivação, mais na frente você fica. Você tá na frente de outras pessoas, porque você demonstra qualidades que outras pessoas, outros trabalhadores, não têm. Esse bloco também é outro bloco que a grande maioria das pessoas, dos alunos que eu já tive, dos mentorandos que eu já mentorei, já dei mentoria, tem dificuldade de escrever porque literalmente acham que é simplesmente pegar o que tá no currículo e transcrever, mas não é. Quem prestou atenção aqui no que eu acabei de falar nos últimos minutos entendeu que não é a mesma coisa. E outra, já tem vídeo aqui, mais de um vídeo, se eu não me engano, ou é um vídeo antigo, que eu já fiz vídeo falando sobre como, de fato, escrever uma boa carta de motivação. Aqui eu tô dando um enxuga assim, né? Um resumão. O terceiro bloco.
você vai escrever ele para cada uma das empresas. Ele tem que ser diferente, independente, tipo, para cada vaga que você estiver aplicando, ele tem que ser diferente. Porque nesse bloco você vai responder a seguinte pergunta. Eu acho meio assim, né? Não gosto muito de ter essa pergunta, mas é uma coisa importante de se colocar na carta de motivação. É esperado, os recrutadores, né, de RH, eles esperam por isso. Quem for ler a sua carta de motivação tá esperando por isso, e que é você responder por que você quer trabalhar nessa empresa exercendo essa vaga. Então você tem que responder essa pergunta. Então aqui você pode pesquisar um pouco sobre a empresa para você colocar alguns elementos, né, que aparecem no site da empresa, fazendo uma alusão, uma referência a princípios que a empresa tem, com os seus princípios e essa baboseira toda aí que tem que ter. E sempre tentar trazer, né, conectar com o que você já falou antes, falando, porque a empresa tem esse princípio. Como já demonstrado, eu me adequo a esse princípio. Eu sou a melhor, tentando demonstrar, né, que você é a melhor opção para a empresa, que você vai trazer benefícios para a empresa. E exatamente porque você quer, esse é o motivo que você quer trabalhar na empresa, e eles devem te acatar esse pedido porque você vai trazer benefício para eles. Agora que eu tenho o currículo e a carta de motivação, eu já posso aplicar para vaga de trabalho? Ainda tem mais um passo aí necessário, importante. Você ainda não curtiu esse vídeo? O que você tá esperando? Curte aí, que o vídeo tá babadeiro, hein? Tá valendo sua curtida. Bora então pro quarto passo. Você precisa fazer a tradução juramentada dos seus documentos escolares. O que seriam os documentos escolares? O histórico escolar. Tem universidades que já emitem esse histórico escolar em inglês, original em inglês. Se tiver original em inglês, não precisa de tradução juramentada. Se você tiver original apenas em português, precisa de tradução juramentada pro alemão, tá bom? Pro alemão. Vai fazer a tradução do seu histórico escolar, do seu certificado de conclusão de curso, e é isso. Os outros documentos, que seriam as cartas de referência de estágios e trabalhos que você fez, você pede pro seu empregador escrever ela original em inglês. Feito isso, podemos seguir pro quinto passo, que eu sei que é um dos passos que vocês mais estavam esperando. Como achar as vagas de trabalho, então? Existem inúmeros sites que você pode fazer isso, mas eu vou citar aqui alguns que os alemães usam bastante. O primeiro é o próprio LinkedIn. Muita gente usa aqui o LinkedIn. Então, faz lá o seu perfil no LinkedIn, coloca todo o seu currículo, faz bem estruturado, da mesmíssima forma que eu expliquei já anteriormente, né? Como que você vai estruturar o seu currículo em alemão, no formato alemão. No LinkedIn você não precisa deixar ele em alemão, você pode deixar em inglês, porque é uma plataforma bem internacionalizada, então às vezes você tá focando ali na Alemanha, mas de repente aparece uma vaga, sei lá, na Holanda, no Canadá, que te interessa, e o seu currículo já tá em inglês e qualquer pessoa vai poder ler ele em inglês. E aí, quando aparece vaga pelo LinkedIn, geralmente ela também vem em inglês. E quando ela não vem em inglês, vem em alemão, geralmente tem opção para você upar documentos. Aí você upa os documentos em alemão, né? Mas o seu currículo, o seu portfólio ali no LinkedIn vai estar todo em inglês. Além do LinkedIn, você pode usar uma outra plataforma que se chama Xing, e aqui na Alemanha eles usam muito essa plataforma. Ela funciona bem parecida com o LinkedIn, é o mesmo propósito. O layout não é muito exatamente igual, mas é a mesma coisa. Tem como você fazer o seu portfólio lá, o seu currículo, colocar todas as suas informações e tudo mais. Então você vai fazer a mesma coisa que você faria no LinkedIn, você vai fazer lá no Xing. E um site que os alemães gostam muito de usar é o Stepstone. Eles usam muito esse site para buscar vagas de trabalho. Então, use e abuse desse site. Se você não entende muito bem, né, o alemão ainda, nesse momento de buscar vagas. Lembrando que não entender muito bem o alemão varia aí de acordo com a sua profissão, né? Porque, por exemplo, quem trabalha na área de saúde não tem a opção de começar a trabalhar com inglês. Não, você já começa trabalhando em alemão mesmo, porque você vai lidar com pessoas que moram na Alemanha, com cidadãos alemães que falam alemão, aí você vai precisar de falar alemão. Mas aí aqui a gente tá fazendo um vídeo geral, então existem várias profissões sim que você consegue começar com inglês ou com nível de alemão bem baixo. Então, se o seu nível de alemão e a sua
Se o seu nível de alemão for baixo e a sua profissão te permite começar a trabalhar com um nível de alemão baixo e você não tá entendendo muito bem ali as vagas, você vai usar o Google Tradutor, vai pegar toda a descrição da vaga, vai colocar no Google Tradutor, vai ler o que tem ali, vai ver se essa vaga, né, se adequa ali ao seu perfil de candidato e se adequando, você vai fazer o quê? Selecionar a vaga para aplicar para ela. E nisso a gente já emenda pro sexto passo. Qual que é o sexto passo? Selecionar as vagas que você vai aplicar. Aí você vai enviar o seu currículo. E junto com isso, você vai fazer um Excel, você vai montar uma tabela no Excel. Pode ser também um Word, o que você quiser. Mas o Excel dá uma visão ali panorâmica. Eu gosto de fazer assim. Foi assim que eu fiz, na verdade, quando eu apliquei para minha vaga de emprego. Nesse Excel, você vai colocar a vaga, né? O nome da vaga, da empresa. Você vai colocar uma breve descrição dessa vaga. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando eles recrutam as pessoas e começam a chamar para entrevista, a vaga já sumiu de lá. Eles retiram a vaga. Então, você vai tentar achar a vaga e não vai achar mais. Então, ter ali o resumo da vaga vai te ajudar ali a se preparar para a entrevista. E essa planilha aí é um rastreador. A empresa te chamou para entrevista, você coloca lá, chamou para entrevista. Que dia que é a entrevista? Recebeu resposta positiva, negativa ou não recebeu resposta? Tem ali uma coluninha para colocar. Recebi resposta positiva, recebi resposta negativa. Enfim, vai colocando ali um rastreador de vagas. Isso é importante para você não se perder aí no processo de fazer as entrevistas. E aí que você pode receber inúmeros nãos e nem receber resposta inúmeras vezes. Porque como eu já expliquei para vocês, né? Diferentemente do Brasil, que costuma ter inúmeras etapas, e eles vão chamando basicamente todo mundo que aplica para vaga para ir selecionando quem vai ficando para a segunda etapa, para a terceira, quarta, quinta e etc. Na Alemanha não. Na Alemanha essas etapas ela é substituída pelo currículo, né, pelo Bewerbung, que é o principal que eles usam para fazer essa exclusão é a carta motivação junto com o currículo, né? Se eles olham para o seu currículo, você não tem a experiência adequada que eles gostariam e olha para sua carta de motivação e você não demonstrou ter as qualidades de um profissional que eles querem ter ali, eles não vão te chamar para entrevista. Então, quando eles chamam as pessoas para entrevista, às vezes eles chamam 3 pessoas, 4, 5. É muito difícil chamarem, 10 pessoas para uma entrevista. Muito difícil. E quando te chamam para entrevista, eles já estão, de fato, genuinamente interessados em te contratar. E aí vai ser o fator decisivo ali na entrevista. Como você vai se comportar na entrevista, se você vai demonstrar as mesmas coisas que você demonstrou ali no currículo, na sua carta de motivação, né? Como que você vai se sair ali. Se te chamarem para um Probatag, no final da entrevista, Probatag é um dia teste. Se te chamarem para um dia teste, mano, a chance de te contratarem é 98%, vai. 98% de te contratarem se te chamarem para um dia teste. Ah, mas eu tô aplicando do Brasil, não tenho como ir para um dia teste. Aí eles não vão te chamar para um dia teste, óbvio, né? Porque você vai fazer a sua entrevista por Skype, né? Por videochamada. E não vai ter como você ir para um dia teste porque você não tá na Alemanha. E segue a vida do mesmo jeito sem o dia teste, entendeu? Isso não é um problema não fazer um dia teste. É uma coisa que eles gostam bastante, mas se você não tá na Alemanha, não é um problema. Enfim, mas ainda tem o 7º passo, antes, né, de você receber o seu famoso sim, que é a entrevista em si. Como que são as entrevistas na Alemanha? Bom, geralmente, para descontrair, eles começam perguntando sobre você, né? Sobre sua trajetória. Então, você meio que vai fazer ali um resumo, né? Mesmo, de fato, do que você escreveu no seu currículo. Você vai falar, né? Onde você se formou, estágios que você fez, suas experiências de trabalho, onde você trabalhou. Enfim, você vai falando, não vai descrever tudo muito profundamente. Você vai dar ali um geralzão sobre você. Sobre, talvez, como você chegou ali na Alemanha, enfim. Como que você descobriu essa vaga, talvez perguntem isso, essas coisas. E a partir dessa sua descrição, né, de você fazer o resumo de você, de se apresentar, eles vão começar a fazer perguntas relacionadas ao seu currículo. Talvez perguntem, você citou aqui uma experiência na empresa tal, no ano tal. Você pode falar mais sobre ela? Aí você vai falar mais sobre essa empresa, sobre a empresa não, né? Sobre a experiência, sobre as atividades que você fazia. E como que você vai falar sobre isso? Da mesmíssima forma que eu ensinei como descrever, né? Como se aprofundar uma experiência lá na sua carta de motivação. Você vai falar, de novo aqui, sobre as atividades que você fazia. Você vai falar sobre desafios que você tinha
nesse emprego, como você superava esses desafios. Você já vai, por iniciativa própria, dando essas informações, porque isso mostra também proatividade sua, que você já tem ali, né, que você sabe mais ou menos o que eles querem ouvir, não necessariamente o que eles querem ouvir, mas você já conta coisas profundas da experiência. Você não fala assim, eu trabalhei nesse lugar por tanto tempo fazendo essa atividade. Não, você vai dar uma resposta completa, com começo, meio e fim, né? E dando elementos da sua narrativa para fortalecer sua narrativa ali de que você é um bom profissional, de que você executa bem as suas atividades. Então, e executar bem não significa que você nunca teve problema. Significa que os problemas existiram, teve vários problemas e você foi capaz de solucionar todos eles com maestria. Por exemplo, se você é uma pessoa tranquila, que você não se embola ali, não faz as coisas um passo de cada vez, você pode demonstrar isso, que você consegue fazer uma tabela que você faz, por exemplo, uma tabela de lista de prioridades e coisas desse tipo, entendeu? Então, são coisas bem interessantes para você ir colocando ali na sua narrativa, construindo sua narrativa, e você pode fazer esse exercício com todas as suas experiências. Não que todas as suas experiências vão lá para sua carta de motivação, não vão. Mas você pode fazer o exercício de escrever sobre todas as suas experiências, porque quando você for fazer uma entrevista e perguntarem sobre qualquer experiência, você vai estar bem preparado. E, enfim, aí a partir disso podem surgir outras perguntas, como, por exemplo, o recrutador, ele pode te dar uma situação que pode acontecer com frequência lá na empresa dele, e ele perguntar como que você lidaria com uma situação assim. Aí você responde, né, como você lidaria com uma situação desse tipo. Então é interessante você pensar nos principais problemas que pode acontecer ali, né, no seu tipo de trabalho, para você já ter ali uma resposta mais preparada, mais elaborada. Isso não é tipo mentir, não. Isso não é mentir, isso é se preparar para uma entrevista, né, e mostrar o melhor que você tem a oferecer. E às vezes também pode ser que perguntem uma coisa que você não imaginou que perguntariam. E tá tudo bem. O importante é você já ter treinado bastante situações, que aí você já tem uma noção de como responder qualquer tipo de pergunta, entende? Uma coisa bem comum que eles podem perguntar, se você tiver gap no seu currículo. O que é um gap no currículo? É quando você fica um período sem experiência nenhuma, não fez estágio, não fez trabalho, não fez assim, nada, entre bem aspas. Se você tiver um gap no seu currículo, eu já recomendo que você elabore uma resposta, porque muito provavelmente vão te perguntar sobre. E daí, para você, né, construir uma narrativa de bom profissional em cima disso, você pode, durante um gap, você pode de fato fazer algum curso curto mesmo, que dê um certificado. Você pode falar, né, que você usou esse tempo para estudar alemão, mas para isso você precisa de ter um nível ali de alemão, né, para poder usar essa narrativa. Você pode falar que usou esse tempo para viajar, conhecer culturas diferentes, novas culturas. Às vezes você fez uma viagem só, mas não importa, você usou esse tempo para viajar. Você não fez uma viagem nesse tempo? Usou o tempo para viajar e conhecer culturas diferentes. Você nunca vai chegar e falar assim, não importa exatamente o que você vai elaborar na sua resposta, mas você nunca vai chegar e falar assim, foi um período muito difícil da minha vida, eu fiquei desempregado, não consegui achar emprego nenhum, tô tentando aqui com vocês. Não, pelo amor de Deus, não. Não faça isso, porque isso demonstra, tipo, meio que... Eu não sei explicar exatamente o que demonstra pra eles, eu não sei o que eles veem, mas eu sei que esse tipo de resposta é o tipo de resposta que eles não gostam de ouvir. Você precisa de colocar outras coisas que você fez ali, dar outros motivos porque você ficou um tempo sem trabalhar, como se fosse sua própria escolha, mesmo que não necessariamente tenha sido, tá? Você vai falar de outras atividades e coisas que você fez pra te melhorar, evoluir como pessoa. Você pode falar que fez trabalho voluntário pra sociedade, isso é uma coisa que alemão ama ouvir. Fiz um trabalho voluntário pra ajudar na minha sociedade. Ajudei em asilo, ajudei em creche, enfim,
coisas desse tipo. Bom, mas as entrevistas na Alemanha, no geral, não costumam ser muito longas, tá bom? O que pode ser longo é se forem te apresentar o local. Aí isso pode sim demorar ali 1 hora e tal, mas a entrevista em si, tete a tete, te fazendo perguntas, não costuma ser muito longa, geralmente é aí no máximo 20 minutos. Depende, né, gente? Não vou também falar que toda vaga é no máximo 20 minutos, mas não costuma ser longa. E também tem outras coisas que dependendo da área pode acontecer. Tipo, pode ser que te peçam um portfólio. Se você for da área de marketing, por exemplo, pode ser que eles já venham ali com uma situação ilustrada, já que eles costumam fazer em entrevistas, te dar a situação e perguntar o que você faria nessa campanha. Quais ideias você teria para essa campanha, por exemplo? É uma coisa ali da sua cabeça, mas você estudou para aquilo, então você vai saber responder a pergunta. Né, você vai responder de acordo com a sua bagagem, mas você vai trazer ali o que você faria naquela campanha. Enfim, cada profissão vai ter exatamente as suas particularidades. E como eu já falei, se no final da entrevista te chamarem para um dia teste, né, se você estiver fazendo a entrevista aqui na Alemanha e te chamarem para um dia teste, cara, chances de te contratarem enormes. E se você estiver aplicando do Brasil apenas online, não existe a possibilidade de te chamarem para um dia teste, né? Porque você não vai sair do Brasil e ir para a Alemanha fazer um dia teste. Não tem essa possibilidade. E também não tem nada de errado não fazer um dia teste, tá? E depois de tudo isso, vem o último passo, o 8º passo, que é o quê? Depois de tudo isso, eu acho que é o passo mais fácil, que é aplicar para a vaga em si, né? Que é aplicar para o visto de trabalho em si. Uma vez que você já recebeu o seu contrato de trabalho, já passou por todo esse processo de preparação, conseguiu achar vaga, conseguiu o contrato, aplicar para o visto de trabalho vai ser fácil, porque você já vai ter todos os documentos, porque tem lá a lista, né, de documentos no site do consulado ou no site do Auslandsbehörde, mas geralmente os documentos que eles vão te pedir é os documentos que você já tinha antes para aplicar para uma vaga de emprego. E no topo desses documentos, né, vão te pedir documentos como contrato de trabalho, seguro-saúde, essas coisas que aí você vai ter que ir atrás. Mas perto de tudo que você já passou anteriormente, vai ser fichinha. Aí você vai lá, aplica. A parte mais chata de aplicar é, de fato, a espera, porque às vezes tem uma fila longa para você ter um termin, né, para você marcar um horário ali para entregar seus documentos. Essa parte realmente não tem muito como fugir, vai ter que esperar e no tempo deles mesmo. Então, por isso que eu recomendo que do momento que você tem o contrato de trabalho, você comece a trabalhar dali 4 meses, porque 4 meses é um ótimo tempo, você vai ter tempo suficiente, principalmente se você estiver mudando, né, de país para outro. Talvez, se for mudar de país, talvez 5 meses, 6 meses de preparação, né, porque você vai ter que comprar passagem, você vai ter que, enfim, organizar muitas coisas no Brasil. Mas se você tá na Alemanha, eu recomendo que seja aí uma diferença de 4 meses. Claro, se você estiver já desempregado e precisando muito de emprego, menos. Mas 4 meses é o tempo ideal para você não passar perrengue e muito estresse com o Auslandsbehörde, né? Porque a gente sabe que demora mesmo achar termin. Muitas cidades têm uma fila aí de 3 meses de espera, então não tem muito o que fazer, a gente tem que se adaptar ao que eles têm para oferecer, né? Mas é basicamente isso as informações. Já deixa a curtida aqui, porque esse vídeo foi babadeiro, que eu sei que foi e com certeza te ajudou muito. Se você assistir esse vídeo, é porque você tá interessado em trabalhar na Alemanha e todas essas informações com certeza absoluta te ajudaram. Então esse vídeo merece uma curtida e essa curtida é muito importante para mim, porque ela ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. E esse canal agora tá rumo a 3.000 inscritos. Uhul! E é isso, gente. Tchau, até a próxima!